Talvez se pudesse dizer que o modelo de escola que foi inventado em todo o mundo no século XIX, que é o modelo que se tipifica na sala de aula, no quadro negro, num professor ensinando a uma turma relativamente homogénea de alunos, este modelo acabou. Acho que o principal desafio é o que é que vai ser essa nova escola que já está a surgir um pouco por todo o lado. É uma relação com o conhecimento e com a cultura muito próxima daquela que existe na ciência, não é? Na ciência, de descoberta, de pesquisa, de curiosidade, de construção do conhecimento, de elaboração a partir de determinadas matérias, e para isso o professor é absolutamente decisivo. Não há aprendizagem sem professores e sem professores de qualidade, não é? E, portanto, a relação com o conhecimento e o papel do professor são absolutamente decisivos, mas eles são muito diferentes do que foram ao longo dos últimos 150 anos na prevalência, no papel dominante e hegemónico deste modelo escolar de que falei há pouco. Eu julgo que há duas mudanças que por si só são decisivas nessa matéria. A primeira é que o professor já não vai ser apenas o professor individual na sala de aula com os seus alunos. O professor vai estar num coletivo. Vão ser 10 professores, 15 professores, vai ser um grupo de educadores, um grupo de professores que vão tomar conta de uma determinada realidade escolar e de uma determinada realidade pedagógica. Então, nós não vamos ver no futuro um professor dentro de uma sala de aula. Vamos ver 2, 3, 4, vamos ver uns alunos a trabalharem num canto sozinhos, outros a trabalharem em pequenos grupos, vamos vendo... E, portanto, isto obriga a que a profissão docente passe de uma dimensão individual para uma dimensão coletiva. A segunda transição é a questão do conhecimento. Isto é, o conhecimento está aí todo. Quer dizer, em qualquer celular nos nossos bolsos, nós temos lá o conhecimento todo. Agora, temos esse conhecimento de forma caótica, desorganizada, coisas falsas, coisas erradas, coisas que são verdade, coisas que não são verdade. Ora bem, o nosso papel não é transmitir ainda mais conhecimento aos alunos. O nosso papel é trabalhar este conhecimento, é dar ordem a este conhecimento, é dar sentido a este conhecimento, é permitir que os alunos se apropriem deste conhecimento e para isso nós temos que trabalhar de uma maneira completamente diferente do que aquela coisa de dar uma aula. O panorama geral da formação de professores no Brasil é muito problemático, não é? Mas é também no mundo. Se eu tivesse que dizer uma coisa apenas, a coisa que eu diria é a seguinte: nós precisamos de colocar o foco, e eu vou utilizar a palavra que eu quero mesmo utilizar, na formação profissional dos professores, não é? Há coisas teóricas muito boas em certas universidades. Há universidades que têm programas de formação de professores extraordinários do ponto de vista teórico. Há coisas interessantes do ponto de vista prático, mas tem faltado um lugar, por exemplo, dentro das universidades, a que eu chamo a casa comum da formação de professores. Onde é que se forma um médico? Na Faculdade de Medicina. Há ali um lugar para formar um médico. Onde é que se forma um professor das universidades? Eu estou agora no Rio de Janeiro, durante algum tempo, são 27 licenciaturas. Umas aqui, outras acolá, outras acolá, outras acolá. Não há uma casa da formação de professores, não há um lugar, uma casa comum, não há um espaço onde se produz a profissão. Ora, formar um professor é produzir a profissão de professor e isso tem faltado muito e se eu tivesse que dar apenas uma resposta, no meio de muitas possíveis, essa seria a minha resposta. Eu julgo que, tipicamente, quando nós falamos em formação de professores, falamos em 3 momentos. O momento da formação inicial. E o momento da formação inicial é nas universidades. Mas esta universidade tem que estar ligada à profissão e às escolas. Mas este primeiro momento é um momento que é, sobretudo, um momento universitário. Há um segundo momento, que é o momento de transição, o que nós chamamos de indução profissional, quando se passa de aluno na universidade a professor de uma escola. Os 2, 3, 4 primeiros anos de formação, de exercício da profissão. Estes anos são decisivos. Os anos mais importantes de um médico são os 3 ou 4 primeiros anos como jovem médico. Os anos mais importantes de um professor
são os 3 ou 4 primeiros anos como jovem professor. Nestes anos, o jovem professor tem que ter apoio, tem que ter ajuda de professores mais experientes, tem que ter um enquadramento que muitas vezes ele não tem tido. Então é preciso encontrar uma forma de enquadramento, de mentoria, de supervisão, de apoio, de acompanhamento. E depois há a formação continuada. E a formação continuada deve ter como locus principal a escola. Não adianta de nada ir a cursos, a seminários, a ações de formação. Tudo isso é um negócio imenso que existe no mundo, é um negócio imenso que existe no Brasil também, mas é um negócio que serve de muito pouco para a formação continuada dos professores. Não faz mal, a gente ouve umas pessoas falar de umas coisas, ouve uns seminários, mas de pouco adianta. A formação continuada é no trabalho pedagógico, é no trabalho dentro da escola, é na construção de novas práticas, é no trabalho com os colegas, é na construção dessas equipas pedagógicas, dessa colaboração. É aqui que está a formação continuada. Não é a pessoa ir ouvir palestras e outras coisas quaisquer, não é? Isso pouco serve. Vocês não precisam de inventar a roda. Nas bases do que era o programa do PIBID, na estrutura, eu li os documentos iniciais, no que é o lançamento do programa está lá o essencial. Agora é preciso que, de repente, um programa como o PIBID deixe de ser um programa induzido por um governo central e passe a ser a realidade do país todo. Quer dizer, que ele vá para todo lado, para os municípios, que ele vá para as universidades, que ele vá para as escolas, que ele se torne uma rotina, está a ver? Porque nós na educação não gostamos muito da palavra rotina, não é? Mas, na verdade, o que nós precisamos é de coisas normais. Precisamos que as escolas funcionem, estejam abertas todos os dias, que os professores tenham qualidade, sejam remunerados, que as criancinhas sejam bem recebidas, que aprendam. Nós precisamos de coisas que isso seja normal, que isso não seja uma coisa excepcional, não é? Não é nada de excepcional, é normal. Quer dizer, da mesma maneira, quando a gente chega a um carro de manhã, liga, espera que o motor trabalhe, é o normal, não é? Quer dizer, nós assim também devíamos ter na escola. É isso que é o normal. O normal devia ser essa rotina em que nós não temos que andar a fazer coisas excepcionais, extraordinárias. Não, temos uma aprendizagem, uma escola pública de qualidade, onde todos os meninos aprendem, onde todos os meninos são bem acolhidos, onde os professores têm o seu papel, etc. Num programa como o PIBID, se for ler as bases do programa, a teoria, o que lá está escrito, no essencial está lá tudo. É um programa único no mundo inteiro. Eu não conheço nenhum outro no mundo assim. Nós hoje temos tendência para evoluir de uma lógica de disciplinas para uma lógica de problemas, não é? E, portanto, ou de grandes temáticas. Portanto, temos tendência para evoluir da biologia, da matemática, da física, etc., para uma educação, sobretudo ao nível do ensino médio, que esteja focada nos problemas da Terra, as alterações climáticas, as cidades, os transportes, a demografia, grandes temas, cada um deles necessita de diversas disciplinas para poder ser tratado. E, portanto, esta evolução de uma lógica disciplinar para uma lógica temática ou problemática é uma evolução muito importante. Desde que nós sejamos capazes de fazer este ensino sem perder o que é estruturante nas disciplinas. Há dimensões estruturantes das disciplinas, da matemática, da física ou da história, que nós não podemos perder nesta lógica de convergência. Mas esta lógica é muito importante.